Fala sério, você provavelmente já assistiu algum filme da Pixar, e comigo não foi diferente, mas chega de enrolação e bora lá pro vídeo. A Pixar foi fundada em 1986 e até 1994 eles só tinham lançado curta-metragens. Mas foi em 1995 que a Pixar lançou seu primeiro, e mais famoso até hoje, longa-metragem, Toy Story, que conta a história de Woody, um boneco cowboy que é o brinquedo favorito de um menino chamado Andy. Porém, um dia, um novo brinquedo chega, brinquedo esse que é um patrulheiro espacial que se chama Buzz Lightyear. Inúmeros outros brinquedos aparecem, o Woody e o Buzz acabam parando na casa do Sid Phillips, que é um moleque que destrói os brinquedos dele. E sendo bem sincero com vocês, eu acredito que não tinha como eles começarem de uma forma melhor. Toy Story foi inovador, sendo a primeira animação 3D lançada no mundo inteiro. E é interessante ver o primeiro teste de animação do Toy Story, porque é meio bizarrinho. O Woody ia ser o vilão da trama, e em vez dele ser um boneco de pano, como a gente conhece, ele ia ser um boneco ventríloco. Hi, pal, what you doing? I'm Tempest from Mars. Yeah, what's his butt? Say, you weren't thinking of flying, were you? Well, you know Andy loves toys that can fly. Really? Well then, to infinity and beyond. You know, Andy loves toys that he can find. O segundo filme foi Vida de Inseto, que conta a história de Flick, uma formiga que sai de seu formigueiro em busca de insetos capazes de acabar com os gafanhotos. E mesmo sendo um filme bom, eu acredito que Vida de Inseto acabou caindo num esquecimento generalizado por grande parte das pessoas, porque no mesmo ano que ele foi distribuído, um outro filme que também falava sobre formigas foi lançado, que era Formiguinha Z. Pensa só, você em 1990 numa locadora de filmes. Ô tio, me vê aquele filme de formiga que foi lançado lá, ó. Qual dos dois? Qual que é a diferença? Ah, eu acho que nenhuma. Ah, tá. Em 1999, a Pixar lançava a sua primeira continuação, que é Toy Story 2, onde Woody acaba em uma venda de usados após salvar o Easy, que é aquele pinguim fumante lá. E nesse mesmo instante, o Homem-Galinha o sequestra. Essa é uma sequência que ela não chega a ser tão boa quanto a original, mas ela chega muito perto, pois nesse filme o universo de Woody é expandido com o programa de TV Rodeio do Woody, onde somos apresentados a personagens como a Jessie, o Mineiro e o Bala no Alvo. E pra mim, uma das melhores cenas desse filme é o passado da Jessie, onde somos apresentados pela primeira vez a temática de um brinquedo abandonado. E toda essa montagem ela é acompanhada pela canção When She Loved Me, do Randy Newman. O quarto filme foi Monstros S.A., que nos introduz ao mundo onde os monstros trabalham na Monstros S.A. e geram energia para a fábrica através dos sustos das crianças. Mike e Sully são os protagonistas e guiam a história. E sem dúvidas, um dos melhores roteiros do estúdio e uma das introduções mais marcantes também se fazem presentes aqui. Esse filme foi indicado ao primeiro Oscar de melhor animação que teve. Só que é interessante porque assim, a Pixar ela é conhecida por ganhar quase todos os Oscars de animação que ela participa. Só que justamente na primeira cerimônia de animação que teve, Monstros S.A. perdeu para Shrek. Procurando Nemo, segue Nemo, que é um peixe-palhaço que é raptado por um mergulhador. Seu pai, Marlin, passa o filme inteiro o procurando. Eu acho que a melhor coisa de Procurando Nemo são os personagens. Tipo o Bruce, que é um tubarão branco que é vegetariano. A cena mais memorável desse filme pra mim é quando o Bruce cheira o sangue da Dory, fica louco, fica alucinado e começa a perseguir tanto a Dory quanto o Marlin. E toda essa cena é uma clara inspiração ao Iluminado do Kubrick. O sexto filme foi Os Incríveis, que nos apresenta um mundo onde o governo bane os super-heróis. Por isso vemos o Senhor Incrível vivendo uma vida pacata com a sua família. Os Incríveis é um dos melhores filmes de super-heróis que eu já vi, e também tem um dos melhores vilões da Pixar, que é o Síndrome. O diretor desse filme, o Brad Bird, antes de dirigir esse filme e sequer entrar na Pixar, ele tinha feito O Gigante de Ferro, que mesmo sendo um fracasso de bilheteria, ele é tão bom ou até melhor que Os Incríveis. Em 2006 foi A Vez de Carros, e olha, eu entendo quem gosta desse filme. Só que, vendo hoje, eu não consigo achar ele tão bom quanto os outros filmes, e eu acredito que ele é um dos mais fracos da empresa. Eu acho que a melhor coisa que saiu de Carros foi isso aqui. Tô brincando. O oitavo filme foi Ratatouille, onde conhecemos a vida de Remy, um rato que adora a culinária humana. Ao se infiltrar no restaurante francês, ele conhece Linguine, um faxineiro que compõe, na minha opinião, uma das melhores duplas da empresa. Mas pra mim, o tempero especial do filme é o vilão, que por si só é uma crítica aos críticos em geral, mas precisamente aos de gastronomia. O jeito que o Antoine é derrotado pelo seu próprio paladar ao comer um ratatouille e lembrar da sua infância é simplesmente genial. Em 2008, a Pixar lançou Wall-E, onde vemos Wall-E, um robô solitário que mora em um futuro pós-apocalíptico.
Um dia ele conhece Eva, que desperta nele uma paixão. E eu não preciso nem dizer que o Wall-E é uma obra-prima, né? Sendo uma crítica à humanidade feita de forma extraordinária. E mais uma vez a Pixar homenageia o Kubrick, com o vilão do filme, o Alto, sendo inspirado no HAL 9000, que é o vilão de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Em 2009, a Pixar fez Up, que nos mostra a vida de Carl Fredricksen, um viúvo que voa pelo mundo na sua casa com balões de gás hélio à procura do paraíso das cachoeiras. No meio do caminho, ele conhece Russell, um jovem escoteiro que quer conquistar um emblema por ajudar um idoso. Up é o filme que possui o melhor começo de todos, sem dúvidas, uma montagem que nos mostra toda a história da vida de Carl e Ellie de uma maneira trágica e poética. Eles também conhecem Doug, vulgo o melhor personagem do filme, que faz parte da gangue de cachorros do Charles Muntz, que era o ídolo de Carl na infância. Com um final tão memorável quanto o começo, Up se torna um dos melhores filmes da empresa. Mas se Up é um dos melhores, qual que é o melhor? Seguimos com Toy Story 3, sendo uma história que pula 10 anos em comparação com o segundo filme. Vemos o Andy mais velho e seus antigos brinquedos que vão parar em Sunnyside, onde somos apresentados a novos brinquedos, entre eles o Urso Desgraçado, conhecido como Lotso, e a sua gangue. E bem, basta dizer que esse é o meu filme favorito da Pixar, pois nele somos apresentados ao melhor vilão da Pixar, que é o Lotso, a melhor cena da empresa, que é a do incinerador, onde os brinquedos dão as mãos enquanto esperam pela morte, e a cena mais emocionante também, sendo a que Andy se despede não somente dos seus brinquedos, mas também como da sua criança interior. É um fechamento de ciclo, o fim perfeito da trilogia perfeita. Você tem que prometer que vai cuidar bem desse pessoal. Eles são importantes pra mim. Até 2019, quando eles lançaram Toy Story 4. Mas a gente ainda não chegou nessa parte do vídeo. O 12º foi Carros 2. E a gente vai fingir que ele não existiu. Ok? Ok. Até hoje a gente só sabe que a Pixar cancelou um único filme. Apresento a vocês Newt, uma animação que contaria a história de Newt, uma salamandra de patas azuis que está em risco de extinção. Diferente do que muitos pensam, Newt não foi cancelado por se parecer muito com a animação Rio, mas sim pelo fato dela não ser tão boa pros padrões da Pixar na época. Mas se você quiser saber um pouquinho do que teria no filme, em vários artigos você consegue encontrar algumas artes conceituais que eles vazaram. Valente é um filme que nos mostra Mérida, uma jovem que treina tiro ao alvo. Sua mãe, Elinor, após sofrer uma feitiçaria, vira um urso gigantesco. E eu não gosto nem um pouco de Valente, pelo fato dele não ter muita cara da Pixar, ele parece muito mais um filme da DreamWorks. O 14º filme da Pixar foi Universidade de Monstros, sendo esse um filme que antecede Monstros S.A. Vemos nesse filme a origem de Mike e de Sully. Apesar de ser um filme divertido, eu acho que ele é meio desnecessário, porque a gente não precisava saber como que eles se tornaram assustadores. Uma sequência de Monstros S.A. seria muito mais coerente, na minha opinião. Em 2015, a Pixar lança Divertidamente, que mostra a vida de Riley e as 5 emoções que a controlam: alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho. Temos aqui o que eu considero o filme mais profundo e um dos mais corajosos da Pixar. Quando você ia imaginar que uma animação abordaria temas como depressão e ansiedade? A morte do Bing Bong, ou quando a Riley volta para casa e chora com os pais, são cenas de realmente tocar o coração, cara. No mesmo ano de lançamento de Divertidamente, a Pixar apresentou a todos O Bom Dinossauro, que tenta refazer a história da extinção dos dinossauros. E me perdoem, mas acho O Bom Dinossauro um filme fraco, tanto pelo protagonista, o Arlo, que não tem carisma, quanto pelo enredo em si. O 17º foi Procurando Dory, sendo outra sequência que na minha opinião é meio esquecível se comparada a Procurando Nemo. Em 2017, Carros 3 foi distribuído, mais uma vez, outra continuação desnecessária para a trilogia de mesmo nome. Viva, a Vida é uma Festa nos apresenta Miguel, um menino que adora música. Ao tocar o violão de Ernesto de la Cruz, ele acaba parando, juntamente com seu cachorro Dante, no mundo dos mortos. O filme por si só é divertido, mas quando chegamos no final, com a cena da bisavó de Miguel, todo o lado emocional da Pixar reaparece aqui em vigor. Após 14 anos de espera, a Pixar lança Os Incríveis 2, onde a família de Beto luta contra o escavador, que consegue escapar. Eu gosto bastante do início do filme, só acho que ele fica um pouco entediante com o passar do tempo. Tanto que o vilão principal, o hipnotizador, é clichê e não chega a ser que nem o Síndrome. Em 2019 foi lançado nos cinemas Toy Story 4. Nele vemos que Woody está sendo ignorado pela Bonnie, criança que no primeiro dia do jardim de infância cria um novo brinquedo, que é o garfinho. Esse é o pior Toy Story, mas não chega a ser ruim não. Muito pelo contrário, eu gosto de Toy Story 4 e penso que é o filme mais engraçado de toda essa franquia. Só acho que ele fica na mesmice, incluindo novos personagens parecidos com outros que a gente já tinha visto em filmes anteriores, como o Patinho e o Coelhinho, que são um alívio cômico,
O Duque Cabum, que tem um passado que já havia sido explorado nos outros filmes. Ele foi abandonado pelo Dom Juan, que se parece muito comigo pra falar a verdade. E a vilã do filme em si é a Gabi Gabi, que não tem o carisma e as motivações que o Lotso tem, por exemplo. Se bem que ela nem é muito uma vilã, tá mais pra uma antagonista que no final ajuda os protagonistas. Só acho que por mais que esse filme tenha cenas memoráveis, acertando no humor, na animação, que é a melhor do estúdio, ele peca e não acerta no roteiro. O 22º foi Dois Irmãos, uma jornada fantástica, e olha, não me levem a mal, mas eu acho esse filme muito estranho e diferente do que víamos na Pixar, sendo mais um filme que parece ter sido feito pela DreamWorks. Ao meu ver, o melhor diretor da Pixar é o Pete Docter, que fez Monstros S.A., Up e Divertidamente. Em 2020, ele dirigiu Soul. Joe Garner é um professor de música que, quando consegue alcançar a oportunidade da sua vida, morre e é transferido para o mundo das almas, onde faz amizade com 22. Um filme profundo e que cumpre o seu propósito de nos fazer refletir sobre uma mensagem linda, que é aproveitar a vida a cada momento. Em 2021, Luca nos mostrou Luca, um monstro marinho que quando sai da superfície vira um humano. Seu melhor amigo, Alberto, mostra toda a cultura italiana de Porto Rosso. O único problema é que a cidade que os dois visitam abomina e extermina qualquer monstro marinho. Diferentemente de Soul, que não conversa tanto com as crianças, Luca é uma animação muito mais leve e sem muitas pretensões, sem deixar de ser bom. O penúltimo filme até então lançado foi Turning Red, e nele vemos Mei-Lin Lee, uma adolescente que adora a banda Fortão, até que um dia ela vira um panda vermelho gigante. Eu já vou adiantar, eu achei a história do filme muito simples, mas isso não necessariamente faz com que ele seja ruim. Eu só acho que o real defeito do filme são as personagens, que em suma são irritantes. O último filme da Pixar distribuído foi Lightyear, que é basicamente o filme que o Andy assistiu, que o fez querer o brinquedo do Buzz. E eu não gostei de Lightyear, os personagens são fracos e desinteressantes, a Pixar basicamente no seu piloto automático. O único ponto positivo da obra é o Sox, que é um R2-D2 do Buzz, vamos combinar. E bom, eu acho que deu pra perceber o meu carinho por essa empresa. Óbvio que entre todos os seus filmes, Toy Story foi o mais importante pra mim. Tanto que eu tenho até hoje um brinquedo do Woody. E foi o brinquedo com o qual eu mais brinquei em toda a minha infância. E eu lembro que quando eu entrei na adolescência, eu passei por aquela fase que a gente se deixa levar por outras pessoas. E a gente perde um pouco da nossa essência. E mesmo que eu tivesse passado toda a minha infância assistindo os curtas da Pixar, que me marcaram tanto quanto os filmes, eu cheguei a pensar que a animação fosse coisa de criança. E que eu deveria esquecer esses filmes e essas histórias. Mas depois de muito tempo refletindo, eu cheguei à conclusão de que por mais que hoje eu vejo com olhos diferentes, esses brinquedos, esses filmes, eles já foram importantes para mim em determinado momento da minha vida. Eles moldaram quem eu sou hoje. Um dos motivos de eu amar tanto Toy Story 3 é que eu me identifico com o Andy. Ele cresceu, ele amadureceu, e eu não cheguei a comentar, mas eu tinha uma prateleira onde eu guardava alguns dos meus brinquedos. E no ano passado eu tirei todos eles e a prateleira ficou vazia. Assim como eu naquele momento. E é como se eu tivesse deixado uma parte da minha infância de lado. Mas nesse ano, eu peguei o único brinquedo que eu ainda tinha apreço. O meu antigo Woody. E é como se eu tivesse voltado, mesmo que num curto período de tempo, a ser criança. E é isso. Falou.